O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a solenidade de Cristo Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E nesta celebração também estamos celebrando o último domingo deste ano litúrgico. Celebramos a última semana e já no próximo final de semana daremos início ao tempo do Advento e ao novo ano na liturgia da igreja. É interessante que toda a liturgia da igreja gira em torno de Cristo. Ele é o centro da liturgia. E é por isso que nós terminamos o ano litúrgico com esta proclamação de que Jesus é o Senhor de todo o universo, o princípio e o fim de todas as coisas, o primogênito da criação, por ele tudo foi feito, e o primeiro a ressuscitar dos mortos, aquele que tem a primazia, aquele que é a cabeça da igreja. A ele é submetido tudo, por isso ele é o rei de todo o universo. Na primeira leitura nós ouvimos o livro de Samuel falando sobre a unção do rei Davi. Davi foi escolhido para ser rei e para pastorear o povo de Israel. A função do rei não era dominar, mandar, mas sua função era cuidar do povo. Davi era uma espécie de modelo de rei. E depois, entre os profetas, surgiu a ideia de que nasceria um descendente de Davi que iria iniciar o reino de Deus. Nós vamos celebrar esta promessa e o seu cumprimento no tempo do Advento e no tempo do Natal. No Evangelho nós ouvimos sobre que tipo de rei é Jesus e quando se inicia o seu reinado. Se prestamos bem atenção, a narrativa do Evangelho é a narrativa da paixão de Jesus. Ele está na cruz, despido de tudo, inclusive das suas próprias vestes, no máximo da humilhação humana. É lá que Jesus está reinando, é lá que ele demonstra a sua realeza, não um reino de poder à maneira dos reinos humanos. Jesus não tem nenhum exército para defendê-lo,
naquele momento, ele não porta nenhuma arma, a não ser o amor, o perdão e a misericórdia. Como vimos, o último gesto de Jesus é um gesto de misericórdia, acolhendo aquele que nós conhecemos como o bom ladrão, aquele que estava do seu lado e pediu para ser lembrado por Jesus. Jesus é um rei que não salva a si mesmo, mas salva toda a humanidade. Por isso, ele vive em plenitude aquele ideal de realeza, de que um rei não deve estar a serviço de si mesmo, mas a serviço do seu povo. Um rei não deve cuidar de si mesmo, mas cuidar do seu povo. Aliás, quando o rei Davi cometeu o pecado, amplamente conhecido por todos nós, relatado na Bíblia, não foi apenas o pecado de adultério que Davi cometeu, e depois ele sofreu as consequências. Davi abandonou o seu povo naquele momento. Ele não estava na batalha, ele manda Urias para a batalha, e ele não está na batalha, ele não está cuidando do povo, e ainda trai o seu amigo, o seu soldado. Ele, que era modelo de rei, cometeu um pecado muito grande, sobretudo no momento em que ele cuidou dos seus próprios interesses, dos seus prazeres, e não cuidou do povo. Jesus não. Jesus, embora Davi seja apresentado como um rei modelo, ele teve seus erros. Jesus é o verdadeiro rei e o verdadeiro pastor, o descendente de Davi, que veio trazer o reino de Deus e veio nos salvar. Ele é insultado na cruz pelos chefes, pelos soldados, depois por um dos malfeitores. A outro se salvou, porque não salva a si mesmo? E o malfeitor que estava do seu lado, espertinho que era, a si mesmo e a nós, Ele já se incluiu também nesta salvação, nessa libertação, mas do jeito que ele pensava, simplesmente sair da cruz. Jesus não quis salvar a si mesmo. Jesus não cuidou de salvar a própria pele, mas ele nos salvou por meio da sua cruz. E o único que reconhece Jesus como rei é o outro malfeitor, que nós conhecemos como o bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Mas olha que interessante, como que este homem reconhece Jesus como rei na cruz, despido de tudo, humilhado por todos. É lá que Jesus revela a sua realeza. E por causa desse reconhecimento, ele pede que Jesus lembre dele. Jesus faz mais do que isso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele recebe a salvação de Jesus, porque reconheceu que Jesus não salvou a si mesmo, mas salvou todos os outros. Então, celebrando a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós reconhecemos o senhorio de Jesus na nossa vida e na nossa história. É preciso deixar que Ele reine também no coração de cada um de nós, e é preciso se colocar a serviço do seu reino. Por isso que no dia de Cristo Rei, nós celebramos também o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. A missão do cristão leigo é levar adiante o reino de Cristo, levar adiante o reino de Deus, por meio do seu testemunho, na família, no trabalho, na sociedade e também na igreja. O leigo, que é o fiel batizado, que vive o seu compromisso de batismo, é aquele que é chamado a ser instrumento deste reino de Deus. Quando celebramos Cristo Rei, celebramos também o reino de Deus. O reino de Deus, que significa a vontade de Deus acontecendo no mundo e transformando a realidade humana. O reino de Deus, que já é uma realidade iniciada neste mundo, mas ainda não plenamente realizada. Um dia participaremos definitivamente do reino de Deus, como aquele que estava ao lado de Cristo na cruz pôde participar, aceitando Jesus como seu rei
e o seu Salvador. Que nós possamos continuar essa obra de Cristo, levando o reino de Deus adiante, vivendo os valores do reino de Deus, semeando a justiça, o amor, a fraternidade. Hoje nós tivemos a primeira comunhão de mais de 100 crianças e o batizado de meia dúzia de crianças, 6 crianças. E eu dizia a eles: agora que vocês recebem Jesus na Eucaristia, procurem ser melhores ainda, procurem ser bons, procurem fazer o que Jesus fez. Ele passou pelo mundo fazendo o bem. Nós fomos batizados, nós nos alimentamos de Jesus na Eucaristia, por isso nós devemos viver neste espírito. Nós devemos viver a partir da prática do bem, do amor e da misericórdia. É assim que o reino de Deus vai sendo construído neste mundo. O reino é de Deus, mas ele precisa também da nossa colaboração. Ele conta com a colaboração humana. Então, celebrar Cristo Rei significa celebrar o reino de Deus, significa acreditar na vinda do reino. Nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Mas para que o reino de Deus venha a nós, é preciso que nós sejamos também instrumentos deste mesmo reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.